por favor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 até o 32. Você que está aqui, você que está de longe, talvez agora aumentando, né, que é horário de culto em todos os lugares. Mas quem sabe você entrou aí, acessou por acaso o Facebook, e aí nesse momento você vai poder ouvir uma palavra da parte do Senhor, do seu coração também. Eu desejo que ela seja bênção na sua vida. Capítulo 24 de Lucas, último capítulo, versículo 13 até o 32. Você pode ficar em pé para a gente ler junto? Você pode ler em voz silenciosa, mas acompanhe comigo, por favor, tá bom? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de outras coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu quero parar aqui um instantinho antes do verso 16. Eu quero convidar você a se envolver nessa história. Por favor, enquanto a gente está lendo, faça como você fazia com o seu filho, ainda bebê, e o Cristo deve fazer ainda com a Bia, né? Contando historinha para dormir, e aí você meio que dramatizava assim, né? Para a história tornar viva. Então, por favor, se envolva nessa história. Preste atenção nessa leitura e se envolva. Se coloque no meio dessa história. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhares? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. E então disse-lhes Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Você pode sentar? A caminhada de Emaús seria o título dessa
mensagem. Você conseguiu envolver-se na história? Você conseguiu assim, tentar visualizar o que estava acontecendo? Uma tarde de domingo, era exatamente uma vez como hoje, domingo de Páscoa. Era o terceiro dia desde que Jesus foi ressuscitado. Jesus havia prometido através dos profetas, através da palavra, através dele mesmo na conversa com seus discípulos, dos 3 anos em que ele caminhava, junto com seus discípulos, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E por conta disso ele foi crucificado, porque as testemunhas que depuseram contra ele, perante o Sinédrio, perante o imperador, o governador, disseram que ele havia blasfemado quando disse que destruiria aquele templo e reconstruiria em 3 dias. Não era o templo que eles pensavam que Jesus estava falando, mas era o seu próprio corpo. Ele estava profetizando a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Mas agora era o terceiro dia, domingo, já era de tarde. E esses 2 discípulos não tinham encontrado Jesus, nem visto Jesus ainda. Maria Madalena já tinha ido ao túmulo. Ela já tinha ido lá, na manhã daquele domingo, e ela se sentava numa pedra à porta do túmulo, e na hora em que um anjo do céu fez com que houvesse um estrondo, a Bíblia diz em Marcos que houve um poderoso anjo que desceu do céu e causou um estrondo, e a porta do túmulo se abriu, e Jesus saiu de lá. Maria Madalena estava ali, e ela percebeu aquele movimento, aquela situação, e foi muito interessante quando ela estava naquela porta, olhando para o túmulo e pensando ver Jesus lá dentro, porque o propósito dela em estar lá era exatamente de ungir o corpo, preparar o corpo, porque tinha passado o sábado, e no sábado os judeus não trabalhavam, e Maria tinha ido lá exatamente para fazer isso. Mas agora, os soldados estão do lado de fora, sem saber o que aconteceu, o túmulo está aberto, e ela olha para a pancada, para a pedra, onde Jesus deveria estar, ou melhor, o corpo de Jesus, e lá não há mais um corpo, há um lençol enrolado, e um lenço dobrado na cabeceira, e um anjo na cabeceira e outro no pé daquele túmulo, daquele local, daquela pedra. Aí ela fica chorando, sentada, e é interessante que João é que faz menção a esse fato de Maria se senta e começa a chorar, e fica pensando, para onde levaram o meu Senhor? E alguém bate no ombro dela e pergunta, Maria, por que você está chorando? Você está procurando entre os mortos, quem está vivo? Ele não está aqui. E ela pensa que é o jardineiro. Depois a gente vai ver isso, né? Mais para frente, nessa análise desse domingo de Páscoa, dessa manhã de ressurreição, dessa tarde em que os 2 homens estavam caminhando para Emaús. E Pedro é avisado por Maria, quando ela se dá conta de que é Jesus ressuscitou, ela corre até a cidade, e ela avisa para Pedro e João, e eles vêm correndo. E um dos evangelistas, eu não vou me lembrar agora se é Mateus ou Marcos ou Lucas, eu tenho certeza que não foi João, ele faz menção no dos sinóticos de que, mesmo os 2 tendo vindo juntos, é João que chega primeiro. Mas João corre e não consegue entrar no túmulo, talvez não tenha coragem, mas Pedro é mais corajoso, ele entra lá. E ele vê que Jesus não está lá. E aqueles 2 tinham certeza, Jesus ressuscitou. Agora eles vão e dizem isso aos outros, que agora eram 11, não eram mais 12, porque Judas já havia se enforcado logo após a crucificação, eles eram 11. E eles tinham uma promessa de que deveriam aguardar o Senhor Jesus, e eles estão ali em Jerusalém, reunidos no cenáculo, esperando o que vai acontecer, e talvez com muito medo de que sobe para eles também, porque eles eram os discípulos. Eles eram os 12 que andavam com Jesus, agora 11. Eles eram a bola da vez, né? Já que Jesus havia sido crucificado, eles também poderiam ser, afinal de contas, eram defensores de Jesus. Afinal de contas, eles eram os que andavam com Jesus, então eles estão escondidos, aguardando a ressurreição, mas num clima de morte e de vida, num misto entre a tristeza pela morte e pelo sofrimento e a alegria da esperança de que se cumpra aquilo que os profetas disseram e que Jesus mesmo havia dito. A noite escura de sábado anunciava o prenúncio do alvorecer daquele domingo, que foi o domingo em que Jesus ressuscitou. Com poucos sons, no meio daquela madrugada, um anjo visita o túmulo na manhã daquele domingo, o corpo de Jesus, que ainda estava lá na sepultura fechada, uma grande pedra. Esse corpo recebe vida. E eu me lembro do próprio Jesus, quando se encontra com Lázaro, e ele diz:
naquela ocasião em que Marta e Maria mandam chamá-lo, e Lázaro já estava morto, e era o terceiro dia também, que Lázaro estava dentro de um túmulo, e Jesus volta-se para elas e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora isso se cumpria no próprio Jesus, não é? E aí alguns representantes dos céus vêm dar boas-vindas a Jesus. Eu imagino um clima de alegria e de guerra que havia em volta daquele túmulo durante aqueles 3 dias em que Jesus estava morto. Alegria, porque os anjos de Deus sabiam que Jesus ressuscitaria. Isso estava escrito e isso ia se cumprir, porque a promessa era de Deus que não volta atrás daquilo que prometeu. Mas havia anjos caídos, demônios, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestes, naquela beira daquele túmulo, naquele ambiente ali do Calvário, naquele ambiente ali do túmulo de José de Arimateia, havia muitos anjos em guerra. Os anjos caídos, os demônios queriam que Jesus permanecesse lá. E podiam fazer de tudo, estavam fazendo de tudo para que isso acontecesse, inclusive enchendo o ouvido dos soldados, para que eles fizessem alguma coisa, conspirassem contra os judeus, escondessem o corpo, porque havia a profecia e a possibilidade de ele ressuscitar, e muitos pensavam em muitas coisas para que isso não acontecesse, para tentar impedir a ressurreição, mas ninguém podia impedir, porque ele era o Senhor sobre a vida e sobre a morte, e ele ressuscitaria como ressuscitou, e eles não puderam fazer nada. As hostes, elas rodeavam aquele sepulcro, mas a vitória, como sempre, foi do Senhor. E aí, quando Jesus nasceu, a gente lembra na época do Natal, um texto muito legal que as crianças realmente dramatizam muito bem, né? Nos nossos cultos de Natal, quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, né? E eles visitam ali a manjedoura, e os pastores vão até lá também, os reis vão até lá dar presentes para Jesus, o recém-nascido. Mas o cântico agora mudava. Agora não é mais glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Agora o cântico é aleluia, ele ressuscitou, nós cantamos hoje, né? Ele ressuscitou, aleluia. Então esse cântico é um cântico que marca, porque é um cântico que mostra o poder da vida sobre a morte. Mas o que significa a ressurreição de Jesus para mim e para você? E para aqueles homens dos quais nós lemos a história, a respeito dos quais nós lemos a história aqui no Evangelho de Lucas. No texto que a gente leu, fica aqui meio que implícito que eles estão vivendo o entardecer e a noite daquele domingo. Um deles diz: já está, não vá, fica com a gente, teu dia já se declina. Então era assim, um domingo à noite, parecido com isso, né? E eles prestam o melhor de todos os cultos, porque eles estão sentados à mesa com o próprio Deus ressuscitado, o próprio Deus, homem, agora com o corpo glorificado, sentado à mesa junto com eles, partindo o pão para eles. Isso é o melhor de todos os cultos. Um dia a gente vai ter esse privilégio das bodas do Cordeiro, né? E quando nós tomamos a ceia do Senhor, cada vez nós lembramos disso. Lembramos que estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando lemos os textos do próprio Jesus, na sua última ceia com os discípulos, Ele mesmo diz a eles que não vai mais comer do pão até aquele dia em que de novo vai comer no reino do Pai. E Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, vai partir o pão e vai servir a cada um de nós. Quando formos levados ao encontro dele nos ares, e depois estivermos com ele no céu, nas bodas do Cordeiro. Mas os discípulos, o texto que nós lemos, eles estavam duvidando se realmente Jesus havia ressuscitado, porque eles não tinham visto ainda. Parece que eles pensavam que aquelas mulheres e que Pedro e João tinham tido uma alucinação, porque para eles era algo sobrenatural. Dois deles, então, resolvem ir embora, simplesmente desistem, né? Ele disse que ia ressuscitar, já é o terceiro dia, o dia todo passou. Eles disseram que viram ele, mas a gente não viu. Acabou para a gente. Acabou.
esperavam que ele fosse o rei que viesse livrar a gente do domínio de Roma. Então, se ele morreu, se ele não ressuscitou, e se ele não cumpriu essa dúvida no coração deles, a gente vai embora. E eles saem caminhando para Emaús, de Jerusalém até Emaús, eram 10 quilômetros de distância, mais ou menos. E no meio daquela caminhada, naquela tarde, um outro homem começa a caminhar com eles. Imagina você está numa caminhada e de repente alguém chega perto de você e aborda e você não sabe quem é que está ali. Você começa a conversar. Já aconteceu com você em algum lugar dentro do ônibus, do trem, né? Uma estação, num lugar onde você não conhece pessoas, e alguém chega e te aborda e começa a conversar contigo, você quer ser educado, né? E aí você também aceita bater um papo, prosear e passar o tempo. E era assim, o fato estava acontecendo, eles estavam caminhando. Aí o próprio Jesus ressuscitado se aproxima deles, que estão desanimados, estão desiludidos, estão desesperançosos. Ele aborda os dois e diz: o que está preocupando vocês? Por que vocês estão preocupados? Tem necessidade de preocupação. E começa o diálogo. E vai caminhando com eles, até entrar na aldeia chamada Emaús. Eles não reconheceram Jesus. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que, se depois de 4 meses, né, digamos assim, a gente está entrando no mês de abril, então janeiro, fevereiro, março, abril, a gente já está no meio quase do mês de abril, chegando na metade do mês. A gente não se conhece há tanto tempo, mas se o Cristo ele telefonar um dia, e se não tiver identificador de chamado no meu celular, eu falo: pastor, e eu não souber que é o Cristo, eu não conheço o Cristo, né? É porque eu não me tornei amigo do Cristo aí. Porque na hora de eu me tornar amigo do Cristo, a voz do Cristo, o sotaque do Cristo, a forma do Cristo falar comigo, eu vou identificar exatamente na hora que ele ligar para mim. Pastor, eu algum dia aprendi a falar assim também. Porque por enquanto eu faço pastor, né? Por enquanto eu vi as crianças cantando, que a gente conhece, é muito legal, né? Elas cantando cordeirinho, né? Eu gravei aquele vídeo. Eu vou aprender a falar assim também. Mas por enquanto vocês vão ter que ouvir falar né? E pastor, né? Mas quem é amigo conhece essa voz, sabe? Quando não tinha identificação de chamada no telefone, a gente tinha o celularzinho aí, né? Que ainda não identificava. Era legal você atender o telefone e falar: ei, né? Tudo bem? Você? Eu já conhecia. Agora não, você já vê esse que está chamando, você sabe quem. Tem um pastor amigo meu, Adélio, ele mora lá na Bahia, ele é cego, Adélio Júnior. E é lógico que ele não veio que a gente pegou chamadas, né? Ele é cego, mas ele tem celular, tem WhatsApp. E eu vi para ele, aí ele atende assim: fala, pecador. É só falar: oi, Adélio, fala, pecador. É o jeito que ele trata, de brincadeira comigo, né? O Adélio é cego, não enxerga nada, mas ele conhece o negócio. Ele lembra de mim. Ele pergunta: como é que está a aula? E Bíblia aí, Carol. E a gente passa a se ver 2, 3, 4, 5 anos. Ele está lá na cidade de Centro Sé, na Bahia. Eu fui pregar lá no aniversário dessa igreja, algum tempo atrás. A gente se fala algumas vezes, mas não é assim. Mas ele conhece a minha voz. Eu duvido que, se a sua mãe ligar para você, você precisa de identificador de chamada para saber quem é. Duvido. Duvido que, se o filho, a gente agora está sendo até meio enganado, né? As pessoas dizem: pai, então está soltando aqui, não é pai nada, não é filho nada, né? É golpe. Por causa do nervoso, você acaba confundindo. Não confunda: quem ama, quem convive, conhece a voz, conversa fiada. Imagina aqueles discípulos caminhando ao lado de Jesus, eles tinham andado com Jesus 3 anos, e o que aconteceu que eles não conheceram Jesus? Não conheceram o cheiro de Jesus, não conheceram a voz de Jesus, não conheceram o sotaque de Jesus, não conheceram a forma de Jesus falar com eles. Alguma coisa estava errada. Eu acho que esses discípulos não eram tão simples, não. Eu acho que eles eram muito crentes, não. Porque se fosse, só Jesus chegar do lado, ele conhecer Jesus. Mas aconteceu. O texto diz que eles desanimaram. Os discípulos de verdade não desanimam. Consegue perceber isso, na verdade, pessoal? Discípulos de verdade lembra do ensinamento de Jesus. Qual é o ensinamento de Jesus? Aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Se você quer ser discípulo de Jesus, então você tem que renunciar a outras coisas
e se dedicar principalmente, prioritariamente a Jesus. Jesus ensinou isso para os discípulos, e aqueles dois estavam indo embora, eles precisavam ter um real encontro com Jesus. Isso aconteceu quando Jesus sentou-se à mesa e partiu o pão. Isso aconteceu depois que Jesus foi embora, e eles conversando um com o outro disseram: mas será que você não sentiu arder no coração na hora que ele falava? Conversando com aqueles discípulos se viu ali, eles não eram ainda o que diziam ser. E talvez ainda hoje há pessoas que pensam que são discípulos de Jesus e não são, porque ainda não conhecem a voz de Jesus, não tem sensibilidade para conhecer Jesus ainda, de saber quem é Jesus, sabe? De ouvir a voz e entender o objetivo e ser sensível à vontade dele. Perceba isso no texto. Mas Jesus expõe as Escrituras para eles. E se Jesus não os ouve dizer: fiquem e tirem embora, porque Jesus não arromba a porta do coração de ninguém. Lembra de Jesus lá em Apocalipse capítulo 3, 20? Eis que estou à porta e bato. Quem é que é a porta? Eu vou entrar e você com ele e comigo. Jesus não arromba a porta do seu coração. O que Jesus quer ouvir de nós é: fica assim, fica, por favor, entra, toma conta, senta na minha mesa, faz uma reflexão comigo, fica na minha casa, toma conta da minha vida, sabe? O encontro de Jesus com Zaqueu foi especial, né? Foi Jesus que falou: Zaqueu, desce daí, que hoje eu quero ficar lá na sua casa. Mas aqui, irmãos, Jesus ia passar deles, fez com que ia para mais longe, diz o texto. Mas eles então, naquela escuridão daquela noite que estava iniciando, eles dizem assim: não, Senhor, não vai lá, fica porque já está tarde. Fica e faz um lanche com a gente, fica e vai até a nossa cozinha. O que é a cozinha da casa para nós? É um lugar de intimidade. Você leva na cozinha, Senhor, da sua casa, uma pessoa que você não tem nenhuma amizade, ou seja, se a pessoa vai visitar a sua casa, e aí chega lá na casa da Estela, a Estela recebe na sala, né? Na sala, a sala está sempre arrumadinha, né? A sala tem um sofá para sentar a visita e tal. Mas quem é que vai até a mesa da cozinha da nossa casa? É quem a gente tem comunhão, é quem a gente tem amizade, é quem a gente não tem mais vergonha de vir a louça com o rosto tudo foi lavado, é quem a gente sabe que é nosso amigo, não é verdade isso? Cozinha é um lugar de reserva, de família, de dona de casa. Sala é lugar de receber pessoas que a gente não tem tanta intimidade assim. É onde Jesus foi se sentar, na mesa daqueles dois que reconheceram ele e o convidaram para entrar na sua casa. Ele ficou na sala? Não, ele sentou-se à mesa. E ele foi comer com eles. Eu não sirvo comida na minha mesa para quem eu não conheço, para quem eu não amo, para quem eu não tenho intimidade. Eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez seja cultural, mas eu respeito se for diferente aqui no estado de São Paulo, não tem problema nenhum. Eu estou falando da minha realidade, do meu contexto, lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu contrato uma pessoa para fazer um serviço na minha casa. Eu contrato um pedreiro que eu não conheço, que vai consertar o telhado da casa que é do lado de fora. Aí ele vai fazer um trabalho que ele vai todo um dia, né? E aí, no contrato, eu falei: você pode vir para pagar a diária do almoço. Eu chamo aquele pedreiro para sentar à mesa comigo. Não é porque eu estou fazendo diferença porque é pedreiro, não é porque eu estou sendo uma pessoa que faz acepção do outro. Não, isso não, porque eu não conheço. Ali é um contrato de trabalho, né? É um contrato de alguém que talvez eu só vá ver na próxima vez que eu chamar para fazer um trabalho. Não é meu amigo, não é uma pessoa que eu confio. Porque afinal de contas a minha casa é a minha casa, é a minha intimidade. A minha casa é o meu lugar de reclusão, é o meu lar, onde está a minha esposa, as minhas filhas, quando eram solteiras, viviam lá. Eu tenho todo um cuidado e um zelo por aquilo, isso são os meus cuidados. Então, se eu servir o pedreiro um prato de comida, eu vou dizer: olha, aqui é sua comida, por favor, se sente aqui na varanda, tem uma mesinha, forma um paninho, serve uma Coca-Cola, mas não é na mesa junto com a gente, porque eu não conheço ele, eu não tenho intimidade com ele. Você consegue perceber? Isso não é tratar mal a pessoa, é cada um entender o seu lugar. Se é meu amigo, você está mesmo comigo. Se é um irmão da igreja, jamais vou servir lá fora. Se eu receber o Cristo, a Estela, a Sônia, qualquer pessoa que for do Jordão visitando ali no Rio de Janeiro, vai dormir no quarto das minhas filhas dormiam, porque são meus amigos, são irmãos em Cristo. Nós temos amizade.
Nós temos comunhão, nós partimos o pão aqui juntos, nós participamos da ceia do Senhor, nós cultuamos a Deus juntos, nós oramos uns pelos outros, a gente já caminha junto como crentes, como família de Deus. Mas qualquer outra pessoa, eu não vou chamar para dormir dentro da minha casa, na cama que as minhas filhas dormiam. Então Jesus, ele quer ter intimidade com a gente. E essa é a aplicação desse texto. Quando aqueles homens reconhecem que é Jesus, eles chamam para ficar, eles não querem que ele vá embora, sabe? Eles partem o pão à mesa com Jesus e dizem: fica, Senhor, não vai embora. Eu lembro quando era criança que a minha mãe cantava: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. E aí, irmãos, para aqueles discípulos de Emaús, os dois, a ressurreição de Jesus, quando eles se dão conta de que é Jesus, lhes foi esperança. Por quê? Porque eles tinham perdido a esperança. Eles já não esperavam mais encontrar Jesus vivo. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles simplesmente tinham desistido, estavam indo embora, mas para eles a ressurreição significou esperança, uma nova proposta de vida. Eles experimentaram a companhia de Jesus. Eles conheceram depois que era Jesus, porque lembraram que o coração ardia enquanto ele falava. Quando Jesus fala, o nosso coração precisa arder. Se enquanto eu estou pregando o Evangelho, a palavra, a Bíblia, aqui nessa noite, seu coração não arde alguma coisa errada, porque essa é só a palavra de Jesus. Se você sair daqui da mesma forma que você entrou, eu não estou nada, o pastor falou um monte de abobrinha, aquilo não foi nada, eu não estou nem aí, nem vou domingo mais na igreja. O problema não está comigo, porque eu estou falando a palavra de Deus. O problema é você. É preciso que a palavra do Senhor Jesus arde no seu coração. Se eu estivesse falando qualquer outra coisa aqui, isso não faria nenhuma diferença em você, mas eu disse no início, estou falando aquilo que Deus está falando ao meu coração. Se você já é um discípulo de Jesus e tem dificuldade de reconhecer a voz de Jesus, considere a possibilidade de você nem ser um discípulo de Jesus. Considere a possibilidade de você ainda precisar sentir arder o coração e a partir desse momento convidar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí eu lembro do resto da minha: entra na minha casa, entra na minha vida. Não é isso? Jesus quer entrar. Para os 11 que estavam aguardando, reunidos lá em Jerusalém, o que significou? Se para os dois discípulos esse significou esperança, para eles significou paz. Se você olhar, por exemplo, no verso 38 do capítulo 24, que nós lemos, diz que Jesus apareceu aos 11. Do 36 em diante, quando falaram diante dessas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Por que a saudação de Jesus é paz? Você vai entender logo em seguida. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vivendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao coração de vocês? Estão vendo a minha mão, os meus pés? Sou eu mesmo. Venho aqui a pauta. Eu não sou espírito, eu tenho carne e osso como vocês. Estão vendo? E ele mostrou a mão para eles. Verso 40. Irmãos, quem está perturbado não tem paz. Perturbação é antônimo de paz. Ou você tem paz, ou você está perturbado. Ou você está perturbado, ou você tem paz. Por isso que Jesus chega na sala, no cenáculo, onde estão 11, e diz assim: paz seja convosco. Cabe com essa perturbação no seu coração, com essa ansiedade, com essa preocupação, com essa desconfiança. O Senhor Jesus está vivo. E Ele sabe as suas dificuldades. E Ele conhece o seu coração. E Ele pode dar paz à tua vida. Ele pode trazer uma solução para o seu problema. Ele pode tirar essa ansiedade que você está, de alguma coisa que vai acontecer durante a semana. Descansa no Senhor. Paz seja com você nessa noite. Confia nele. E o mais, Ele fala. É o que diz a palavra de Deus. Para aqueles discípulos, aquela palavra: paz seja convosco, fez toda a diferença. Porque eles estavam perturbados, mas a presença de Jesus fez paz.
comigo, com você. Ele quer fazer isso também. Você só pode ter paz quando você está perto do guarda. E a gente não está perto do guarda, porque Jesus é o príncipe da paz. E Ele é Senhor da nossa vida. E Ele reina em nós. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guarda o nosso coração em Cristo Jesus. A paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Ele diz quando a gente deve continuar, quando a gente deve parar. Ele diz o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E por último, para Maria Madalena, aquela que chegou primeiro no túmulo, o que significou a ressurreição de Jesus? Se para os dois de Emaús a ressurreição significou esperança, se para os 11 a ressurreição significou paz, para Maria Madalena, ressurreição significa alegria. A ressurreição de Jesus significou alegria. Em João 20, o texto do verso 11 diz que Maria estava chorando. Quando Jesus se encontra com Maria sentada à porta do túmulo, chorando, ele abraça Maria. É lógico que talvez não literalmente tenha feito isso, mas ele diz: Maria, por que você está chorando? Interessante, né? Ele conhece Maria. Maria não conhece ele. Maria pensa que ele é o jardineiro, mas ele sabe que ela é Maria. Porque ele tinha expulsado a vida de Maria 7 demônios. Aquela Maria Madalena era aquela que tinha sido liberta dos demônios. Aquela Maria Madalena era aquela que tinha se prostrado aos pés dele como Senhor da sua vida, e agora queria ser grata para o resto da sua vida, por aquilo que ele tinha feito na vida dela, libertando-a, transformando-a numa nova mulher. E agora Jesus chega para ela e diz assim: Maria. E quando ela ouve a voz de Jesus, ela sabe que é ele que está falando, ela se dirige a ele dizendo Rabone, que quer dizer mestre. E ela fica tão feliz com aquilo que ela nem fica mais ali. Ela corre para a cidade para dizer para os discípulos: eu vi, mestre, ele está vivo, ele falou comigo, ele me conheceu, ele sabe o meu nome. Porque Jesus não nos chama de pessoas comuns, ele sabe o nosso nome, ele nos vê no meio de uma multidão, ele sabe o problema que a gente tem, ele limpa as lágrimas dos nossos olhos, ele não quer nos ver chorando. Mas tem gente confundindo Jesus com o jardineiro nessa vida até o dia de hoje. Jesus não nos confunde. Maria confundiu Jesus com o jardineiro, até que ele disse o nome dela. Muitos eles estão procurando Jesus morto. E era o que Maria estava fazendo, olhando para dentro do túmulo e perguntando: onde é que botaram o corpo dele? Ele não estava lá, estava vivo. E não vão achar nunca Jesus morto, porque está vivo. Para Maria, a ressurreição significou o limpar das lágrimas daquele choro. Choro toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Ela chorou a noite toda, porque o túmulo estava fechado, porque Jesus ainda estava lá. Mas amanhã daquele domingo cumpriu-se o Salmo 30, verso 5. A alegria vem pela manhã. Foi na manhã do domingo que Jesus ressuscitou. Por isso a gente guarda o domingo, por isso a gente cultua o domingo, por isso a gente adora o Senhor, esse mestre, esse Senhor, esse Rabone que Maria identificou vivo naquela manhã de domingo. Eu queria fechar dizendo que a ressurreição precisa significar para nós as mesmas coisas que ela significa para os discípulos de Emaús, para os 11 e para Maria. Então, só lembrando, para os 2 de Emaús, esperança. Para os 11 que estavam lá no cenário, paz. E para Maria Madalena, alegria. Então, ressurreição é esperança, paz e alegria. Que seja assim a nossa paz, cheia de esperança, de paz e de alegria. Deus te abençoe. Pastor Rogério, a gente pode cantar aquele último. E a gente vai concluir